Olha, as estratégias de defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, seguem caminhos que os colocam em lados opostos. É isso mesmo. Ibanez diz ter sido enganado pela equipe da secretaria e Torres alega que não teria participação porque não estava em Brasília no dia dos ataques criminosos. Ibanez e Anderson Torres são as duas autoridades em maior evidência nesse episódio e, evidentemente, respondem a inquérito por omissão. Sobre isso, nós vamos conversar agora no nosso painel com os nossos convidados José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e ex-AGU, Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da FGV, e com o desembargador, ex-presidente do TJ São Paulo, Ivan Sartori. Muito bem-vindos os três. E eu queria posso começar com o ministro Cardoso, perguntando sobre esses atos nesse momento, os atos criminosos que aconteceram em Brasília. Dá para falar em inércia, ministro, porque é só em inércia como sem crime? Existe isso? É uma inércia sem crime? Alguém vai responder por isso? Alguma autoridade vai responder efetivamente sobre o que aconteceu? Ou é possível que tirem o corpo fora, ministro? Meus cumprimentos ao doutor Celso Vilardi, meus cumprimentos também ao doutor Sartori. Juridicamente, sempre que alguém tem um dever e deixar de cumprir esse dever, isso configura um ilícito. Pode ser um ilícito civil, pode ser um ilícito penal. No caso, é evidente que o governo do Distrito Federal tinha um dever a cumprir. E esse dever não foi cumprido. Inclusive indo-se além, provavelmente, há indícios de que isso tenha ocorrido, da própria culpa, ou seja, da própria omissão. É possível que exista má-fé, dolo, na articulação feita para as depredações, para a invasão do Palácio do Planalto, do STF, do Congresso Nacional, naquelas cenas lamentáveis que nós vimos. Então, portanto, a possibilidade de nós termos a ocorrência de delitos, inclusive pela prática dolosa, delitos penais, me parece muito claro. E é por isso que tem que se investigar. Há que se investigar a conduta do governador Ibanez, há que se investigar a conduta do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública e de todos aqueles que participaram destes eventos, inclusive daqueles que os financiaram com a Polícia Federal, já começa agora a ir atrás, seguindo o caminho devido de uma investigação. Falar agora com o professor Celso Vilardi, ainda a mesma pergunta, professor. A gente tem como criminalizar autoridades, agora falando de autoridades, as pessoas que cometeram os atos já estão passando por audiência de custódia, é claro que os inquéritos serão estabelecidos, mas em relação às autoridades. Boa tarde, Luciana, cumprimento o meu amigo José Eduardo, cumprimento o desembargador mais uma vez. Eu tenho dito já há um tempo que é possível a responsabilização. Efetivamente, como disse o ministro Cardoso, nós temos os crimes dolosos por ação ou por omissão. O delito omissivo, né, ele representa, na verdade, o dever de garante desse autor, ou seja, o de garantir a obrigação de fazer algo em determinada situação. É óbvio que, efetivamente, as autoridades de Brasília tinham a obrigação de garantir a segurança e de impedir o que aconteceu no domingo passado. Agora, se efetivamente houve uma negligência ou se efetivamente eles se omitiram dolosamente, isso só as investigações podem responder. No caso do secretário de Segurança, o ex-ministro, na verdade, ele se encontrava em férias. Então, é preciso que a investigação diga, apesar de estar em férias, ele teve oportunidade de agir e não o fez, ou se ele efetivamente praticou ação para impedir efetivamente a atuação das pessoas que deveriam agir naquele domingo. Mas eu acho que nós precisamos aguardar as investigações, os elementos concretos, para que não haja uma responsabilização por presunção. Agora, desembargador Ivan Sartori, ainda também uma pergunta sobre as autoridades e a possível responsabilização delas, criminalmente falando. Luciana, quero cumprimentar os nobres José Eduardo, Celso, pessoas que eu admiro.
Concordo plenamente com os dois anteriores debatedores. Realmente, os atos são lamentáveis, as pessoas têm que ser, os criminosos e aqueles que praticaram esses atos têm que ser responsabilizados. Efetivamente, vamos atrás de quem financiou, isso realmente não se pode admitir num regime democrático. Agora, a única coisa que eu sempre observo, todas as vezes, é que o Supremo não pode ser mais um juiz universal. É só isso que eu penso. Eu tenho enfatizado isso. Nós temos ali a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é a lei que estruturou, a Lei 11.697/08, que vai julgar o secretário. Temos a competência do STJ, o artigo 109, inciso 4, inciso 105, inciso 1A da Constituição, a competência da Justiça Federal, artigo 109, inciso 4. Então, eu peço que seja observado apenas, eu só observo isso tecnicamente, que seja observado o juiz natural, artigo 5º, 53 da Constituição Federal. Isso é que é a minha preocupação. Nós não podemos ter aí o Supremo como um juiz universal, inclusive em relação àqueles que não têm prerrogativa de foro. Agora, a punição tem que ser exemplar. Com relação ao governador e ao secretário, falou bem aí os nossos anteriores interlocutores, que realmente pode ter havido uma negligência, mas nós não podemos presumir dolo. Isso tem que ser provado. Por isso que eu achei realmente um pouco assodado, com todo o respeito que merecem os ministros, e eu me solidarizo com todos os ministros pelo que aconteceu ali no plenário, inclusive porque eu só fui magistrado 38 anos, para mim foi um ataque à magistratura, mas penso que a prisão do Anderson e o afastamento do Ibanez, para mim, foi assodada. Está vendo, na medida em que já houve intervenção por parte do Congresso, lá na segurança pública do Distrito Federal, o Ibanez já não poderia mais intervir ali, não é nefasta a condução dele do governo para outras políticas públicas, e também o Anderson, além da questão do foro competente, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eu vejo que ele já está afastado completamente ali do governo. Acho que a prisão não vai resolver absolutamente nada, ele se apresentou, né, e não se vê perigo libertatis, é isso que eu vejo. Agora, o que me preocupa também é que não haja excesso. Nós precisamos seguir o devido processo legal. Por mais que a gente possa abominar os atos que foram cometidos, a gente tem que observar. Nós vimos as cenas, inclusive, complicadas de a polícia, um dos policiais agredindo uma cidadã que estava ali em cárcere, né, que estava ali na academia. Isso nós não podemos admitir, eu deploro isso, e a omissão de tantos outros que estavam ali. Isso tem que ser apurado. Outra questão também que eu coloco é que o Raul Jungmann mencionou que os palácios têm guardas ali, e eu não entendo por que essas guardas não agiram. Também o ministro da Justiça teve informação a respeito de um possível ataque. Ele mesmo disse ter olhado da janela que não havia segurança suficiente ali, o aparato não era condizente com a situação e também não falou absolutamente nada. Então, acho que tem que ser uma apuração isenta, envolvendo todos os envolvidos por omissão. E se provar dolo de um ou de outro, seja o secretário, seja o governador, que sejam punidos pelo dolo. Agora, nós não podemos presumir. Vamos pelo devido processo legal. É tecnicamente que eu coloco a situação. O juiz universal, o juiz natural tem que ser respeitado. É isso que eu penso. Aliás, a lição até do nosso querido ministro Eduardo Cardoso, do Celso também, do nosso professor, que a gente tem que respeitar a Constituição. É só isso que eu observo. Agora, a punição tem que ser exemplar, tanto de quem depredou aqueles prédios, como de quem financiou ou participou de alguma forma. Agora, temos que diferenciar aqueles que depredaram efetivamente os prédios daqueles que estavam acampados fazendo manifestação pacífica. Isso tem que ser realmente bem discernido na medida em que nós temos lá o artigo 5º, inciso 16, que permite a manifestação pacífica, e mesmo agora, com a Lei de Segurança Nacional, não é, que foi substituída por artigos do Código Penal, nós temos ali um dispositivo 359-T que diz o seguinte, aquela lei 14.197 e 21, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, introduzindo artigos no Código Penal, que diz que é livre, a liberdade de manifestação não constitui crime. É só isso que eu observo, concordando com as manifestações dos nossos colegas aqui de bancada. Sim, o desembargador diz que pode ter havido negligência, mas a gente não pode presumir
o dolo. Ele acaba de dizer isso, disse algumas vezes, ou seja, houve ou não a intenção. A minha pergunta, ministro Cardoso, é exatamente se agora a gente tem aí as investigações avançando e muitos depoimentos apontam aí para pessoas que receberam dinheiro. Hoje, Ricardo Capelli, o interventor, falou de gente que parecia profissional, ele usou essa palavra, conhecia a planta do Congresso. Em algum momento, tudo isso vai se conectar na mesma investigação? Eu acredito que vai. E eu vejo hoje um ponto muito positivo, não só nessa bancada, de ter dois amigos aqui, que existe uma concordância, mas eu vejo na comunidade jurídica uma grande concordância que eu não via tempos atrás. Porque durante muitos debates, muitas vezes eu ouvia aquela expressão bandido morto, bandido bom é bandido morto. Direitos humanos não se aplicam. E agora eu vejo todos na comunidade jurídica defendendo direitos humanos, garantias, e acho isso um avanço na nossa cultura jurídica, porque eu sempre defendo para amigos ou para inimigos que a Constituição e que os direitos sejam aplicados. Neste caso, total razão ao desembargador Sartori. Dolo não se presume. É necessária uma investigação para apurar, para aquilatar quem foi responsável. Apenas que, neste momento, as evidências, os indícios parecem confluir mais para o GDF e para outras situações de empresários e pessoas que atuaram nesse ponto, formando talvez até uma organização criminosa com objetivos antidemocráticos. Por que digo isto? Em relação ao governo federal atual, não há dúvida que o Palácio do Planalto é protegido pelo GSI, que é presidido por um general, como outrora era presidido por um general, e que ele tem uma guarda. Só que ficou claro, pelas próprias explicações dadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que havia um plano de segurança que foi discutido em conjunto. Só que esse plano de segurança, sem que o governo federal fosse avisado, foi alterado 24 horas antes do evento. E o próprio governador Ibanez diz, olha, eu fui surpreendido por isso. Alguém alterou este plano, os órgãos de inteligência do GDF foram alterados pelo secretário Anderson Torres, há que se apurar em que condições o fez, e aí aconteceu aquilo que nós vimos. O próprio ministro da Justiça chega a ligar para o governador Ibanez quando sabe, pela imprensa, da alteração do plano de segurança, porque o plano de segurança não permitia a subida da esplanada pelos manifestantes, e o governador disse, não, está tudo tranquilo, não acontecerá nada, fique tranquilo, temos tropa suficiente, o que não se revelou na prática. Isso levou a que, quando foram mobilizados efetivos da Força Nacional de Segurança, que é pequena se não for convocada previamente, tinha só 200 homens, não pudesse atender a demanda. Isso levou a que o próprio Palácio do Planalto não tivesse uma convocação da tropa dos militares. A priori, o que parece evidenciado, mas as investigações vão aprofundar e seguramente vão apontar os responsáveis por esse fato, embora o foco hoje esteja colocado já com um conjunto de indícios mais consistentes em relação à figura do ex-ministro Anderson Torres, o governador do Distrito Federal, aqueles que participavam dos atos antidemocráticos dos acampamentos e daqueles que são os seus verdadeiros mentores, que são os financiadores e pessoas da área política que incentivavam por ações ou falas ou omissões que a manutenção, que esses atos fossem praticados. Tudo isso terá que ser colocado em pratos limpos, terá que ser respeitado, sim, o foro competente de julgamento, mas neste momento a investigação está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal em um inquérito que o plenário do Supremo Tribunal já referendou como válido. E agora, ainda mais, se confirma esta competência para investigação e não para o julgamento, pelo fato do regimento interno do Supremo Tribunal Federal dizer que atos contra a sede do Supremo Tribunal Federal devem ser investigados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, nós estamos diante de uma investigação que se realiza por órgãos competentes, autoridades competentes, no sentido jurídico, e também de forma competente, na expressão corrente, comum da expressão, pela Polícia Federal, que está fazendo o seu papel, investigando a tudo e a todos. E é importante para a democracia brasileira que tudo seja colocado em pratos limpos, defendendo-se as garantias, o contraditório e a ampla defesa, porque finalmente todos nós hoje concordamos que direitos humanos se aplicam a todos e que não é correto que quem pratica ilícitos, ou seja, bandidos, devam ser melhor tratados quando são mortos. Há controvérsias, né, ministro? A gente espera que todo mundo realmente reconheça que direitos humanos para todos. Espero que esse episódio sirva pelo menos para isso daqui para frente. Eu tenho que encerrar, mas eu queria ouvir pelo menos um minutinho do professor Celso Vilardi, porque falou pouco, professor, sobre essa há ou não intenção no que aconteceu.
Bem, assim, eu acho que estou em linha muito com o que o Zé Eduardo falou. Eu também acho que o Supremo não é bom que seja um juiz universal, mas efetivamente o Pleno do Supremo decidiu assim. Acho que as investigações agora devem apurar para exatamente acontecer o que você disse, que é reunir todos no inquérito e verificar as verdadeiras intenções e como isso foi tramado, como isso foi organizado, para saber se tem uma organização criminosa ou não. Não vejo nenhum tipo de omissão do ministro da Justiça, acho que ele foi enganado, e a minha única ponderação para finalizar, eu venho repetindo isso, que é o seguinte: acho que as investigações estão se dando, devem se dar, mas, efetivamente, eu sou radicalmente contrário à aplicação da lei antiterrorismo nesse caso, e isso pode gerar um excesso que, efetivamente, ao invés de trazer justiça, pode trazer um clima de maior intranquilidade. É só isso. Muito obrigada, Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da Fundação Getúlio Vargas, por essa conversa. A gente ouviu também o desembargador, ouvimos bastante, foi uma aula. Ex-presidente do TJSP, Ivan Sartori. Aliás, vai chover aí, hein, desembargador? A gente está ouvindo aí muito, o trovão. Eu estou ficando preocupada com o senhor aí do lado de fora, para falar a verdade. E José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e ex-AGU. Muito obrigada aos três por estarem aqui com a gente. Um abraço.